Sahana bhavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu ma vidvashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, continuamos a nossa historinha hoje da Katha Upanishad com mais metáforas, com mais simbolismos. E é muito interessante a gente perceber isso e ser humilde o suficiente para se dar conta de que a gente não consegue, se a gente não tiver uma experiência prévia, estudar uma Upanishad sozinho. Porque a Upanishad ela tem uma linguagem tão metafórica, tão cheia de analogias e simbolismos, que se a gente pega aquilo ali ao pé da letra, realmente é uma confusão geral. De fato, é uma confusão geral. E o mantra de hoje, ele pega bem por aí, ele pode confundir bastante a gente, porque fala sobre Brahman, fala sobre este que é o livre de limitação, esse que tudo permeia, esse que é o único, que não é limitado por um outro. E fala também sobre Ishvara, que é a própria manifestação de Brahman. E isso pode causar muita confusão na mente de alguém que não tem uma determinada experiência nesse estudo, porque pode pensar que Brahman é uma coisa e Ishvara é totalmente outra coisa, quando na verdade os dois representam o mesmo, representam o livre de limitação. Mas dentro da Upanishad e até mesmo dentro da linguagem do Veda, podem apontar para coisas diferentes num certo sentido. E é aí que está o pulo do gato, é aí que tem que estar essa experiência já no estudo para que a gente não se confunda. Então o mantra de hoje diz o seguinte, diz que todo o universo, tudo aquilo que existe vem de Brahman, vem deste livre de limitação, simbolizando que a causa inteligente, ou seja, aquilo que é o próprio Criador, digamos assim, não é diferente da criação, ou seja, o material da criação, o material do universo, não é um material diferente do próprio Criador, ou seja, esse Criador não pegou o material da criação do universo em algum outro lugar. Porque se isso acontecesse, a gente teria que admitir que Brahman, o ilimitado, é limitado por esse outro lugar de onde ele tirou essa causa material, esse material para criar o universo. Então, Brahman e Ishvara representam a mesma coisa, mas você vai perceber que tem significados diferentes aqui dentro desse contexto. Então, o mantra diz que todo o universo nasce, brota, se manifesta a partir de Brahman, a partir deste que é livre de limitação. A palavra Brahman significa aquilo que existe de maior. E a gente entende que essa manifestação do universo recebe um outro nome, que é o nome Ishvara. E Ishvara significa a ordem, significa aquilo que governa. E a gente pode até mesmo traduzir isso de uma forma bastante simplória e acessível para nossa mente, como as próprias leis físicas do universo, aquilo que mantém o universo, funcionando através das suas leis, como a própria lei da gravidade, ou de uma forma ainda mais simples e fofa, a gente poderia chamar isso de Mãe Natureza, ou seja, tudo aquilo que é a ordem natural, tudo aquilo que rege a natureza à nossa volta é Ishvara. E essa ordem, ela é, digamos, se a gente pudesse colocar uma palavra para definir essa ordem, ela é o que deve ser
ela é a própria ordem, não tem uma forma melhor de dizer isso, ou seja, segue essas leis físicas, seguem essas leis naturais. Não há como mudar essa ordem, não há como intervir nessa ordem. Essa ordem é aquilo que mantém o universo funcionando como deve funcionar. E nesse sentido, isso significa que os elementos desta ordem, que somos nós, os indivíduos, ou até mesmo os outros animais, vegetais que existem no universo, eles não têm a capacidade de modificar a ordem dos acontecimentos, não têm como modificar essa ordem que organiza o universo, ou seja, tudo o que acontece no universo, tudo o que já aconteceu e tudo o que ainda acontecerá, vai acontecer. Queira eu, queira você, queira todo mundo ou não. Não há como modificar esta ordem que é Ishvara. Então, esta ordem, e aqui que entra o simbolismo, aqui que entra a metáfora do mantra, parece obedecer alguém, parece obedecer algo superior. E eu digo parece porque isso aqui é uma metáfora, isso aqui não é literal, isso você precisa entender. Então parece que esta ordem se submete a algo maior, se submete a Brahman, como se Brahman fosse uma personalidade, como se Brahman fosse um mestre que desse a ordem, que desse as ordens para que Ishvara, para que essa ordem se manifestasse de acordo com as suas vontades, as suas preferências, com aquilo que ele determina. E a gente sabe que isso não acontece porque Brahman não é uma personalidade, Brahman não tem preferências, Brahman não tem desejos, Brahman não favorece isso e desfavorece aquilo. Brahman é simplesmente aquilo que existe de maior, a consciência que permeia tudo aquilo que existe no universo. Mas aqui, nessa metáfora do mantra da Katha Upanishad, parece que Brahman é aquele que submete Ishvara, que submete esta ordem à sua vontade. Então, esta ordem segue aquilo que Brahman define como a própria ordem, mas a gente entende que isso aqui simplesmente é uma metáfora, é simplesmente um símbolo. Então o universo se manifesta, o universo se desenvolve e todos os elementos deste universo se manifestam e funcionam a partir de Brahman. A Kena Upanishad também fala um pouco sobre isso. Tem alguns mantras dedicados a esse tipo de assunto que a Katha Upanishad está falando aqui. A Kena Upanishad fala que a mente, os sentidos, o prana, todos os elementos da natureza, todos os elementos do universo, que é Ishvara, são sustentados por Brahman. Brahman não pode ser reconhecido pelos sentidos, não pode ser reconhecido pela mente, porque Brahman não tem um nome e não tem uma forma, mas Brahman é a base para que os sentidos, a mente, o prana, tudo funcione. Então essa é uma analogia, esse é um simbolismo, essa é uma metáfora que aparece na Kena Upanishad e que não é muito diferente disso que aparece na Upanishad agora. Ou seja, é dito aqui no mantra que todo o universo, toda a ordem é regida a partir de Brahman. Mas tudo isso é simbólico. Então, seguindo esse raciocínio, tudo aquilo que funciona no universo, toda a ordem do universo, todos os acontecimentos são sustentados por esta inteligência, são sustentados por este Criador
que não é diferente da própria criação, que é Ishvara. Então é dito aqui no mantra da Upanishad que as pessoas que têm este entendimento, que embora pareça que Ishvara é diferente de Brahman, mas que realizam, que se dão conta de que Brahman é Ishvara, estas pessoas tornam-se imortais. Tornam-se imortais por quê? Tornar-se aqui no caso também é simbólico, mas tornar-se indica que elas entenderam, que elas mesmas, que são o Ishvara, que são essa manifestação do universo, também são livres de limitação, são livres de um começo, são livres de um fim, ou seja, não estão sujeitas ao nascimento e tampouco estão sujeitas à morte, são livres de limitação. E essa é a deixa para o próximo mantra, que fala mais uma vez sobre esse tema reencarnação, que fala mais uma vez sobre esse tema livre de limitação, o imortal, que a gente vai ver na sexta-feira que vem. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.